Fala aí, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje eu quero compartilhar um pensamento. Eu estava lendo essa semana, minha leitura era o livro de Tessalonicenses. Eu cheguei numa parte aqui que eu achei muito interessante. É um tipo de pensamento que normalmente me leva a fazer alguns questionamentos, me leva a conversar com algumas pessoas, que é Tessalonicenses 4, do 9 ao 12 mais ou menos. Paulo ele vai falando o seguinte, quanto relacionado à vida em comunhão, quanto à vida em comunhão e ao tratamento uns com os outros, como que vocês devem se portar, como que vocês devem tratar os outros, isso aí não é preciso nem de eu falar nada. Paulo falando com a galera, não preciso de falar nada para vocês. Por quê? Porque Deus já instruiu vocês, já ensinou vocês e vocês sabem como fazer isso. Ele continua falando o seguinte, apenas amem uns aos outros. Quanto a tratamento uns com os outros, como que vocês devem fazer, apenas amem uns aos outros. Ele complementa o seguinte, quanto a isso, vocês são muito bons nisso. Os seus amigos, por toda a província da Macedônia aqui, né, que era o caso, conseguem comprovar isso. Vocês são bons em amar uns aos outros, em ser amigos uns dos outros e tal. Porém, ele termina falando o seguinte, né? Termina esse versículo, né? Continue assim, melhorando a cada dia mais. Vocês são bons nisso aí. Não precisa nem de falar nada. E aí ele fala a parte que me faz pensar, que é no versículo 11, ele começa a falar o seguinte, fiquem tranquilos, cuidem daquilo que é de vocês, cuidem da vida de vocês, dos assuntos de vocês, se preocupem só com aquilo que é coisa de vocês, para de ficar se preocupando com um monte de coisa dos outros, se preocupe com aquilo que é seu, não se interesse com aquilo que não é seu, vivam suas vidas, trabalhem com as suas próprias mãos, façam as suas coisas. Isso aí é uma parte que me faz pensar, porque culturalmente a gente é ensinado que a gente deve se meter na vida de todo mundo. É isso que a igreja faz, a gente quer entrar na casa, na família de todo mundo, ensinar como que eles devem viver, dar a lição, falar o que pode, o que não pode. E aqui Paulo fala o contrário, o seguinte, vivam a vida de vocês, quietinho, se preocupe com as suas coisas, trabalhe com as suas próprias mãos, vivam dos seus resultados. E aí eu fico pensando, mas qual que é a relação? Como assim então? A gente sempre aprende que a igreja deve entrar e falar, e isso daqui é uma coisa muito, muito interessante. Eu acho que o pensamento que leva a gente a entender o que Paulo estava falando é nessa parte agora do 12, que ele fala o seguinte, eu quero que vocês vivam de um modo que conquistem o respeito daqueles que não são cristãos. Esse é o grande ensinamento de Paulo, eu acredito aqui. Por quê? Porque você não é ouvido pela sua sabedoria da Bíblia ou pela quanto que você sabe sobre Cristo ou sobre o Novo Testamento, o Velho Testamento. Você é ouvido por pessoas que confiam em você, que veem que você é uma boa pessoa, que ajuda os outros, uma pessoa que recebe as pessoas, um bom amigo. As pessoas ouvem o bom amigo, não ouvem o sábio propriamente dito. Então aqui ele está falando o seguinte, vivam de modo com que as pessoas, sejam cristãos ou não, que eles admirem você, que você ganhe o respeito dessas pessoas, que aí então você vai viver de um modo justo, de um modo digno. Para quê? Eu acho que nesse momento a gente entende um pouco de Marcos 16 sobre o ide por todo mundo e pregar o evangelho. Porque quando ele fala ide por todo mundo, ele fala o seguinte, viva a sua vida. Vai pelo mundo, vai vivendo, cuide das suas coisas, cuide da sua família, seja uma boa pessoa, vai vivendo, vai trabalhando, vai para a faculdade, seja amigo. E durante a sua vida, durante o seu ide por esse mundo, você vai pregando o evangelho. Porque o evangelho é parte de você. Sabe qual é a maior pregação? A pregação que todo mundo ouve? A sua vida. A sua vida, a forma que você vive é a maior pregação que você pode fazer. Maior do que qualquer palavra que você pode falar. Então eu acho que é isso que Paulo estava falando. Viva sua vida de modo digno. Viva uma vida boa. Não seja mentiroso. Fale a verdade. Ajude pessoas. Seja confiável. Façam com que as pessoas vejam que você é a imagem de Cristo pelas suas ações. E durante essa sua vida, durante o ide por todo mundo, durante o seu trabalho, a sua vida vira uma pregação por todo mundo. O evangelho, ele passa a ser pregado pelas suas ações, pela sua vida, pela forma que você trata as pessoas. Eu acho que isso vale de uma boa reflexão pra gente. Não, a gente não tá aí para ditar as regras, a gente tá aí para viver como Cristo e a nossa vida consegue influenciar aqueles que estão ao nosso redor e na nossa caminhada nesse ide por todo mundo. Beleza? Vamos orar? Deus, eu agradeço por essa oportunidade.
Agradeço porque o Senhor tem nos permitido entrar na casa de todas as pessoas através da internet. Que eu quero te agradecer porque o Senhor tem criado essa maturidade em nós e o Senhor tem nos aproximado um pouco mais um dos outros, como irmão, como família, e nós te agradecemos por isso e pedimos que esse pensamento possa ser sementes nos nossos corações e que a gente consiga pensar, germinar isso, para que isso seja, para que isso gere frutos e esses frutos sejam o Evangelho, que a nossa vida seja essa pregação, esse livro aberto do Cristo, que um dia veio e mostrou pra gente como que se faz, como que se vive. Isso é que eu te peço. Amém? Amém. É isso aí. Valeu!